Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 2. Hoje nós vamos falar sobre festa. E se eu fosse dar um título para essa mensagem, seria Fale com quem pode resolver. Nós vamos abrir em João 2, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim, na minha versão: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. Esse texto, de João, nesse primeiro momento aqui, ele vem falando sobre o primeiro milagre de Jesus. A primeira vez que Jesus fez um milagre, assim, publicamente, e foi exatamente numa festa de casamento. Só que a festa de casamento daquela época não era uma festa igual a nossa, A nossa festa de casamento é um dia, e olhe lá, um dia não, meia parte da noite, E aí faz aqueles comes e bebes, que todo mundo adora, e depois, eu estou falando comigo mesmo? Que isso? E aí vão todo mundo para casa. Só que lá não era assim, não. Lá a festa tinha mais ou menos uma semana de duração. Você imagina isso? Uma semana de duração a festa. Se um dia para fazer uma festa, hein, Jô? Já está difícil, você imagina uma semana de comes e bebes, porque ninguém ficava ali olhando um para a cara do outro. A festa era badaladíssima, era regada. E aí, cada vez que alguém se casava e que dava uma festa, eles tinham que oferecer uma hospitalidade muito boa, porque senão seria considerado um erro gravíssimo. Se você não recebesse bem as pessoas durante uma semana, aquilo era considerado um erro. Era considerado que você não recebeu devidamente os seus convidados. Então a família tinha que cumprir um ritual à altura dos casamentos que tinham naquela época. Só que tinha uma coisa interessante, só havia 2 tipos de bebidas. Não é igual hoje, não. Hoje você vai numa festa, antigamente a gente podia falar assim, uma festa normal, e lá tem vários tipos de bebida. Só que nesse caso aqui, só existiam 2 tipos de bebida. Uma era a água e a outra era o vinho. Então não tinha aquela variedade. Hoje você vai numa festa de casamento, agora até o chá de bebê, agora o negócio está complicado, está estreito agora para a gente fazer um negócio assim. Porque o povo está fazendo das festas uma alta produção. Além daquela decoração belíssima, você tem todo tipo de suco e bebidas e por aí vai. Só que lá não. Lá era apenas água e vinho. Então, faltar o vinho seria um constrangimento gravíssimo. Porque a água o pessoal já bebia em casa. Mas aí eles iam ali para aquela festa na expectativa de tomar um bom vinho. E aí, se o vinho faltasse, você imagina a vergonha que seria do dono da festa. É igual aquela festa, que a gente faz assim, contando que vai um pouco de pessoa e vai um montão. Alguém já passou por isso? Eu já passei por isso. E aí, o que acontece? Você não fez o suficiente para aquela quantidade de pessoas, e o que acontece? A coisa acaba. E o povo não perdoa, não. O povo não quer saber. E aconteceu exatamente isso naquela festa. O vinho acabou. E aí, você pensa comigo, como é que os donos daquela festa começaram a ficar? Daria para eles ficarem assim, aproveitando a festa? Quando eu e Alain fomos nos casar, nós nos casamos no CRAI de Imbariê. No tempo que fazia uma festa, podia ser no CRAI de Imbariê. E aí, o Alain nunca tinha casado. E aí ele se empolgou. E aí, todo lugar que o Alain ia, o Alain convidava os outros. E eu falava assim, Alain, porque quando você sai da sua casa com seu pai e sua mãe, quem é que banca a festa? É o pai e a mãe. Mas quando você já é adulto, eu já morava sozinha com Jéssica, então
quem ia custear a festa? Ele, né? Que ele que trabalhava, ganhava mais. Só que também tinha, né? Minha mãe chega, né? Festa de pobre é muito legal, que todo mundo chega para cooperar. E aí, só que, né? Tudo tinha um limite. Nós já vínhamos de uma igreja, como Porta Formosa, não tinha como a gente fazer uma festa e não convidar as pessoas, porque nós éramos muito conhecidos. E aí eu falei para o Alan, nem que seja bolo com refrigerante, mas eu quero a igreja toda lá. Porque não tinha como eu falar, eu vou convidar esse, não vou convidar esse. Porque não tem aquela coisa de afinidade, só que a gente tinha afinidade com a igreja inteira. Então não tinha como deixar um ou outro. E aí já era uma quantidade boa, porque tanto era que a gente dividia em 2 cultos. Fora que o Alanzinho, se ele fosse encher o tanque, ele convidava o frentista. E aí, se ele fosse no açougue, convidava o cara do açougue. E ele começou a se empolgar. E ele também já trabalhava numa empresa que aí já tinha os convidados de lá. E quando eu cheguei, e eu trabalhava na Faetec nessa época, já tinha o povo da Faetec, que não tinha como não chamar. Irmãos, quando eu cheguei na porta do CRAI, que eu olhei, eu falei, Jesus, o que é isso? Parecia aqueles baile funk, cheio de gente. Quando eu cheguei assim, eu olhei, eu falei, meu Deus, como é que a gente vai dar comida para esse povo todo? Porque a preocupação quando a gente faz uma festa é que as pessoas se sintam bem, é que as pessoas sejam bem alimentadas, porque está difícil alimentar um batalhão de gente numa festa. Mas é muito chato quando a gente faz uma festa e depois as pessoas vão embora falando, aquela festa, não comi nada, não tinha nada, é muito chato. Então, a gente consegue entender como é que aquele casal de noivos estava se sentindo. Só que tinha, entre os convidados, Jesus, Maria e os discípulos. Eles não eram penetra, porque tem gente que é penetra. Tu já foi penetra em festas, Danusa? Eu e Alan, uma vez, fomos penetra numa festa. 2 vezes. Porque o Alan, ele tem problema com as datas. E aí me arrumei toda, botei o vestido longo. Sabe como é que é? Quando você tem a festa, quer botar a melhor roupa. E aí fomos para um casamento aqui na igreja católica. Entramos, ficamos lá, eu não conhecia ninguém, porque era amigo do Alan. E aí, eu estou rindo para todo mundo, né? Você vai para uma festa, você não conhece ninguém, você ri para todo mundo. Aí, daqui a pouco, quando começa a entrar, entrou o noivo. Aí o Alan, eu não conheço esse noivo, não. Aí ele, não, esse noivo aí, né? Não, eu conheço a noiva, né? Daqui a pouco entrou a noiva, ele também não conhecia a noiva. E aí a gente estava no casamento errado. Mas a gente fingiu, porque como bom penetra, a gente fingiu que estava tudo certo. A gente foi tão cara de pau que a gente ficou na porta, cumprimentou os noivos, abraçou. Eu falei, Alan, ela vai pensar que nós somos amigos dele e ele vai pensar que nós somos amigos dela, né? E aí ficou tudo bem. O casamento era 1 semana depois, a gente foi 1 semana antes e entrou no casamento errado. Só que com Jesus não aconteceu isso. Jesus era o convidado dessa festa, Maria e os discípulos. E aí, eles não eram penetra. Então, a primeira lição que a gente aprende, convide sempre Jesus para o seu casamento. Convide sempre Jesus para a sua festa. Por quê? Porque Jesus é garantia de sucesso, querido. Jesus presente na nossa vida é garantia de sucesso. Só que Jesus estava ali a paisano. Ele estava ali como convidado. E aí, quando o vinho acaba, Maria estava observando. Maria começou a observar porque mulher tem dessas coisas. Eu entro no ônibus, eu já estou olhando quem está entrando, quem está saindo, quem levantou, quem mexeu na bolsa, quem mexeu, eu já fico olhando tudo. E a Maria não era diferente, não. Ela começou a observar o movimento. Porque quando alguma coisa começa a sair do controle, né? Normalmente começa aquele burburinho, aquele levanta, aquele entra e sai. E a Maria estava ali, mas ela estava atenta. Porque ela observava tudo o que estava acontecendo. Lição número 2, para você anotar. Fique atento a tudo o que acontece à sua volta. Vigie. Porque quem observa, quem está sempre atento, dificilmente vai ser pego de surpresa. Às vezes a gente tem mania de estar inerte,
Não olha para nada, você não olha nada que acontece na sua casa, no seu emprego. As situações estão acontecendo e você está ali sem prestar atenção em nada. E às vezes nós somos pegos de surpresa. Por quê? Porque não estávamos atentos. Porque não estávamos olhando, observando. Mas não é aquele olhar para você controlar as coisas, não. É aquele olhar de cuidado. É aquele olhar de está tudo sendo supervisionado. E às vezes a gente vê hoje algumas famílias, e a gente tem visto, a gente tem falado sobre isso aqui, muitas famílias se desmoronando porque as pessoas não estão olhando um para o outro. O casal não está olhando um para o outro e, consequentemente, não estão olhando para os seus filhos também. E aí a coisa vai acontecendo dentro de casa e quando vê, a coisa desandou. Então a gente precisa ficar atento às coisas. Porque quando você está com seus olhos observando as coisas, é mais difícil você ser pego de surpresa. E aí você já vai se preparando. Porque quando acontecem as adversidades, porque elas acontecem, você já está ali, não, eu estou ligada. Porque a gente tem mania, né? Crente tem mania de falar, está ligado? Está ligado, irmão? E às vezes você não está ligado. Estar ligado é estar atento, é estar observando tudo aquilo que acontece. A gente precisa, a Bíblia fala, ensina o menino no caminho que deve andar. É lindo demais ver o Enzo tocar. Danusa ficou chorando, chorando. Aí chorou do meu lado, chorei também, para dar uma força. Porque é lindo, irmãos, ensinar a criança, não é ficar observando ela na cadeira. Não, é ensinar mesmo, é fazer para ela fazer também. É você caminhar para ela caminhar também. Isso é observar, isso é cuidar, isso é ensinar, isso é estar com o seu olhar atento. É muito triste quando chega alguma situação e que os pais são os últimos a saber. Todo mundo sabe, menos os pais, porque não estavam observando. Não estavam com seus olhares atentos. Só que Maria era uma mulher diferente. Ela observava tudo o que está acontecendo. Então, a gente precisa ficar de olho. Não se distraia com qualquer coisa. Fica vigilante a tudo o que acontece na sua casa, na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho. É olho de águia, irmãos. Se você é um empresário, fique de olho. Porque é o olho do dono, não tem um ditado assim? Que engorda o... Não sei nem o ditado, engorda o quê? O boi. A gente tem que estar de olho em tudo. Tudo você tem que estar acompanhando. Tudo que você tem que estar ali, ó, na direção. Nada pode fugir ao seu controle. Porque senão você se perde no meio da coisa. Se Maria não tivesse atenta, aquela festa teria sido um desastre. Teria sido um desastre. E aí aqui o texto fala que Maria foi até Jesus. Certamente, Maria chegou discretamente até Jesus, eu conjecturo, não está escrito isso, mas eu conjecturo, que Maria chegou discretamente até Jesus e certamente foi até no ouvido dele e falou, Jesus, o vinho acabou. Maria teve uma atitude. Também não adianta você ficar observando se você não vai ter uma atitude. Porque tem gente que observa demais e fica só observando, e fica só na observação. Só que a gente precisa observar, ver qual é a circunstância, ver qual é a problemática que está se levantando e você precisa tomar uma atitude referente àquilo que você está vendo. E foi exatamente isso que Maria fez. Maria tomou uma atitude. E quando algo dá errado na nossa vida, querido, a gente precisa estar atento a isso. A gente precisa tomar uma atitude, ter uma reação. E às vezes a gente fica olhando e em vez de tomar uma atitude, o que é que a gente faz? Começa a reclamar. A gente começa a murmurar. A gente começa a falar com qualquer pessoa. A gente começa a expor a vida um do outro. Porque em festa acontece isso ou não acontece? Ou foi só em festa que eu já fui? A comida acabou. Ih, não tem refrigerante. E você começa a comentar um com o outro. Começa a comentar um com o outro. É um absurdo. Chamou a gente para uma festa. Eu fui, irmãos, numa festa de 15 anos. Agora vou ter que falar. Vou ter que dar esse testemunho. Eu fui numa festa de 15 anos. E eu, um tempo atrás, eu já trabalhei com tudo. Da faxina à decoração. Eu trabalhava com decoração. Eu decorei a festa o dia inteiro. Era uma festa. Aqui em Bahia todo mundo fazia festa no CRAI. Você já viu o tamanho do CRAI? Enorme. E não era dividido, não. Era aquela parte toda ali. Eu trabalhei o dia inteiro nessa. Era uma festa, assim, que ela gastou muito dinheiro com decoração.
Foi um evento assim, extraordinário. Muita gente. Aí festa de 15 anos tem aquele negócio, né? Troca sapato, bota roupa, tira roupa. E foi só isso mesmo, bota roupa, tira roupa, que a gente não via nada passar. E a fome atacava. Para vocês terem noção, nós tivemos que sair da festa e ir no bar da frente comer um lanche, porque a gente estava desmaiando de fome. E aí o que aconteceu? O povo saiu falando e murmurando e reclamando. Só que Maria não fez isso. Que ela poderia perfeitamente chegar perto dos discípulos e falar assim: o negócio deu ruim aí, acabou o vinho. Mas não, ela foi diretamente falar com Jesus. Sabe por quê? Porque ela foi falar com alguém que podia resolver. Às vezes a gente perde tanto tempo da nossa vida falando para um, falando para outro, e você nem sequer para falar com Jesus. Não estou dizendo que você não pode ter uma amizade, que você confie, mas cuidado com quem você fala sobre a sua vida. Cuidado com quem você fala sobre o seu relacionamento, sobre a sua vida sexual. Muito cuidado com quem você fala. Porque às vezes você pensa que é seu amigo e não é. Então a gente tem que ficar, se você estiver passando por qualquer problema, fale com quem pode resolver. Foi exatamente essa atitude de Maria. Ela foi diretamente até Jesus e falou com ele. Lição número 3. Não comente suas dificuldades com qualquer pessoa. Fale com Jesus. Fale com quem pode resolver. Jesus é aquele que resolve toda e qualquer circunstância, irmãos. Toda. Se você passar aqui, tem embasamento para tudo na Bíblia, que o Senhor pode atuar na sua vida financeira, na sua vida amorosa, em todas as áreas da sua vida, o Senhor pode entrar com providência. Então a gente precisa, às vezes a gente pede ajuda a todo mundo, mas não espera para ouvir o conselho do Senhor. Maria foi com quem podia resolver. Mas aí tem uma coisa muito interessante. Porque Jesus dá uma resposta para Maria. E no primeiro momento, parece até que aquela resposta foi muito dura. E aí eu peguei 3 versões diferentes, da Bíblia diferentes, sobre a resposta que Jesus deu para Maria. E Jesus falou assim, numa primeira versão: que temos nós em comum contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Numa outra versão, ele falou: não é preciso que me diga o que fazer. Toma ali. Não é preciso que você me diga o que fazer. Não é chegada a minha hora. E na minha versão diz: o que sua preocupação tem a ver comigo? Não é chegada a minha hora. Eu gostei muito dessa. O que a sua preocupação tem a ver comigo? Porque a preocupação, querida, é nossa, não é de Jesus. Nós é que ficamos preocupados. Nós é que ficamos muitas das vezes ansiosos, porque a gente não sabe o que fazer e você não tem paciência de esperar o agir de Deus, e aí você começa a ficar preocupado. É por isso que a gente está vendo aí tantas doenças psicossomáticas, porque a gente está vivendo um mundo imediatista, É tudo rápido, é tudo para ontem. Hoje já estaria atrasado. O povo está tudo com pressa. Tudo que pede eles querem rápido. E aí não chega naquela rapidez que você quer. E aí a gente começa a ficar preocupado. E aí eu achei muito interessante Jesus responder para ela: a preocupação, o que a sua preocupação tem a ver comigo? Porque a preocupação era dela. Jesus estava preocupado? Vocês acham que Jesus estava ali e não estava vendo? É claro que Jesus estava vendo, porque Jesus vê todas as coisas. Mas a nossa preocupação é tão grande que a gente não consegue perceber que Deus tem o controle da nossa vida, que Ele está cuidando de todas as áreas. Jesus estava ali, eu conjecturo, batendo o maior papo com os discípulos, momento descontraído, momento que Jesus não ia poder comer, beber. Jesus não podia nem comer e beber em paz. Jesus ia tomar ali, sua aguinha, comer sua comidinha, tomar seu vinhozinho de boa. E aí Maria ficou preocupada. Só que a preocupação da Maria foi interessante, porque ela foi diretamente com ela. Tem algumas preocupações nossas que a gente fala com todo mundo. A gente comenta com todo mundo, mas não comenta com quem pode resolver. Aí sabe o que acontece? Sua vida fica exposta. Tem gente que expõe a vida no Facebook, nas redes sociais. E aí você se expõe demais. E tudo que se expõe demais, as pessoas se acham no direito de opinar.
E às vezes você não está preparado para aquela opinião. E aí você vai sofrer. Então, a preocupação não tem que ser sua. Entrega para quem pode resolver. Antes de qualquer pessoa, fale com Jesus. Maria poderia ter ficado aborrecida, né? Ela poderia ter falado, poxa, precisava me dar essa resposta? Porque a gente é assim, né? A gente, quando recebe uma resposta que, né, a gente se julga um pouco mais dura, a gente, né, fica, poxa, mas precisava falar assim comigo? Mas Maria conhecia Jesus. Maria conhecia Jesus. E quem conhece Jesus sabe que Ele é abençoador. Sabe que ele jamais iria ficar de braços cruzados. Você acha que Jesus teria prazer em ficar vamos ver o circo pegar fogo agora. Agora eles vão ver quem é Deus, Jesus. Eu estou conjecturando, não tem isso na Bíblia não. Eu estou pensando com a minha cabeça. Ainda bem que eu não sou Jesus, né? Porque eu ia falar, agora, vamos esperar para ver. Quando tiver tudo ruim, eles vão ter que me chamar. Aí eu vou mostrar. Jesus não precisava disso não, Jesus não precisa disso. Jesus, Ele ama, porque Ele é amor. Está na essência dEle. Ele não precisa ficar provando, Ele já provou. Quando Ele se entregou por mim e por você. Então, o desejo de Deus é que tudo vá bem na sua vida, tudo vá bem no seu casamento, tudo vá bem na sua família, tudo vá bem nos seus negócios. O desejo de Deus é esse, é que tudo vá bem. Porque Ele tem prazer em abençoar. E aí Maria sabia disso. Ela sabia quem Jesus era. Quando você convida Jesus para a sua festa, nada atrapalha. Não existe situação adversa, porque Ele é mestre em mudar situações. E Ele muda para te abençoar. Ele muda para te abençoar. Jesus não tem prazer no seu sofrimento. Jesus não joga ninguém no leito. Jesus não precisa disso não, irmão. Jesus é amor. Ele tem prazer em que você... Isso glorifica o nome dEle. É que a sua vida seja uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida de alegria. É essa atitude que glorifica o nome de Deus. Maria tinha certeza. Por isso que ela não ficou chateada quando Jesus deu. A preocupação é tua, não é minha. Maria não ficou chateada, sabe por quê? Porque ela tinha certeza que no momento certo Ele ia agir. Ela não sabia como Ele ia fazer, mas ela sabia que Ele ia fazer alguma coisa. Isso é fé. É por isso que a gente fala muito de fé. Fé é crer antes de acontecer. Quando nós vivemos por fé, ainda que as situações estejam adversas e que ali no primeiro momento você fala, acho que não tem saída, a sua fé tem que te respaldar a crer nesse Deus que pode agir em seu favor. Isso é fé. E quando Maria falou para ele que o vinho tinha acabado, e ele deu aquela resposta que a gente pode achar que foi uma má resposta, Maria ficou com o coração tranquilo, porque ela sabia que ele ia entrar com providência. E verdadeiramente Deus entrou com providência, porque faz parte do caráter dele ser bondoso. Faz parte do caráter dele ser bondoso. Ontem nós estivemos numa casa da amiga da Josi para fazer um culto com as mulheres, e foi muito bom. Eu não conhecia o casal, mas eles não faziam parte de nenhuma igreja, e ele passou por um momento de enfermidade muito difícil, ficou no CTI, os médicos desenganaram, e a declaração da mulher dele era uma declaração de fé. E olha que ela não tem intimidade que nós temos com esse Deus. Mas ela sabia que Deus ia intervir naquela causa. Ela não sabia como, mas ela disse que declarava, e ela declarava, não, vai orando, Deus vai te... E Deus verdadeiramente livrou, tanto é que ele estava lá ontem no culto, agradecendo a Deus pela vitória, pela vida, pela cura. Então, isso é declaração de fé, irmãos. Não adianta a gente pregar e não viver à altura daquilo que a gente prega. Porque às vezes a gente está tão preocupado que a gente esquece de viver por fé. Porque fé é o quê? É no primeiro momento você se abater. A gente pode se abater no primeiro momento, irmão? Pode, nós somos seres humanos. Agora, permanecer não. Porque senão não condiz com aquilo que a gente prega. Porque no primeiro momento a gente leva um susto. Leva ou não leva? Sim ou não?
Você está passando por um momento de dificuldade, no primeiro momento, você é aquele baque. Mas aí, você que conhece a palavra, você tem que fazer como Jesus fez, mas a palavra diz. E é assim você consegue reagir em fé. Porque Deus, quando olha para a gente, Ele quer ver fé atuando. Não fé de palavra, mas fé de atitude. E a Maria, naquele momento, ela empenhou uma palavra de fé. E aí, se você continuar lendo o texto, a Maria, depois daquela resposta que Jesus deu para ela, ela falou assim, ó: façam tudo que Ele mandar. Jesus já tinha feito alguma coisa? Jesus falou que ia fazer alguma coisa? Ele deu alguma esperança para ela? Ah, Maria, acho que... Não, ele não falou absolutamente nada, mas ela conhecia quem era Jesus. Você conhece quem é Jesus na tua vida? Se você conhece quem é Jesus na sua vida, você já sabe a resposta que Ele vai te dar. Que a palavra de Deus diz assim: clama a mim, e aí eu acho que eu vou responder. Eu vou pensar em responder. Não, Ele diz: eu vou te responder, e Ele vai além, e vou te anunciar coisas grandes que você ainda não sabe, mas que eu já tenho preparado para você. Tudo que Deus tem para nós é bom, irmãos, é bom. Ou a gente crê nisso, ou a gente está perdendo tempo. Porque a gente quer que o outro crê, mas eu tenho que crer. É estilo de vida, da minha vida, não é da vida do outro. Porque a gente quer tomar conta da fé do outro. Ah, irmã sem fé? Ah, também a irmã não crê? Mas quando chega na tua vez, aí você recua. Ué, não crê também não? Porque é mais fácil tomar conta da fé do outro do que tomar da sua própria. Mas nós aprendemos aqui na escola que a fé é um estilo de vida. Para quem? Para mim que estou vivendo. Você está vivo? Então tem a fé como estilo de vida para você? Isso é todo dia, em todas as adversidades, em todas as preocupações, em tudo que vier na sua vida, haja com fé. E aí a Maria lançou aquela palavra de fé: faça tudo que Ele te mandar. Isso é muito lindo, irmãos. Porque quem já passou por situações difíceis, que você olha assim e fala: agora estou no fundo do poço. Agora não tem, como diz Danusa, o plano B. Não tem nada. E aí Jesus vem e supre todas as nossas necessidades. Esse é o nosso Deus. E aí não poderia ser diferente. Jesus vai e transforma aquela água. Ele chama lá os serviçais da casa. E aí ele fala para ele, ó, pega a água. Eles costumavam ter vários recipientes cheios de água. E aqueles recipientes era para depois da festa eles se purificarem. E aí, como já era conhecido esse costume, Jesus fala para eles: pega lá, enche todos os potes que tiver aí vazio. E eles encheram todos eles até a borda. E aí Jesus transforma aquela água em vinho. E aí tinha um encarregado da festa. O encarregado da festa então veio provar. E aí, quando ele provou o vinho, ele viu que o vinho não era qualquer vinho, mas era um vinho de alta qualidade. Porque o costume da época era que, no primeiro momento, você já servisse o melhor vinho. Por quê? Está todo mundo sóbrio. E aí, se o vinho for ruim, o povo vai dizer: esse vinho é ruim. Mas quando, o povo chegou naquela sede, então o costume era: serve o melhor vinho. E aí, no final, que o povo já está chapado, qualquer coisa que você der para ele é festa. E aí ele vai ficar, o resto da semana bebendo, achando que ainda é aquele primeiro vinho bom que tomou. Só que nessa festa aqui, foi diferente. Quando o encarregado provou aquele vinho, que Jesus tinha transformado a água em vinho, ele falou: ué, mas vocês deixaram para servir o vinho de melhor qualidade no final da festa? Deus sempre tem o melhor para você. Tudo que Ele faz na sua vida é com excelência. É sempre o melhor. É sempre o melhor. Deus, Ele não dá qualquer coisa para você. Você é filho de Deus. E como filho, Francine, você dá qualquer coisa para sua filha? Monique, você dá qualquer coisa para sua filha? E por que vocês acham que Jesus ia dar qualquer coisa para a gente? Ele sempre dá o melhor. Não importa quanto tempo demora. Não importa em que condições, mas Ele, creia,
Continue crendo, porque o melhor está por vir na sua vida. Mas para de reclamar. Como diz aqui, Jesus respondeu, a preocupação é sua. Você que fica preocupado, você que fica ansioso. Jesus não. A gente lembra de Pedro, né? Vem, Pedro. Pedro foi. Pedro tinha fé? Tinha. Quem disse que ele não tinha? Tanto tinha que ele andou sobre as águas. Só que ele começou a ficar o quê? Preocupado com as circunstâncias. Ele começou a olhar de um lado para o outro. E no momento que ele ficou preocupado, a fé parou de agir e ele afundou. Quando você fita os seus olhos no Senhor e espera só nele, não tem como errar. O melhor de Deus vem para a sua vida. Então, cuidado com aquilo que você confessa. Confesse sempre o que a palavra diz. Confesse sempre o que a palavra diz. Mas porque você não sabe o que está passando lá em casa, a gente está água e chuchu. Não dá nem da água, porque o chuchu já tem água, né? Querido, mas não fique reclamando. Porque glória a Deus que você tem água e chuchu. Glória a Deus que você tem arroz. Que você tem arroz e feijão. O Alan até contou aqui, a Israela é carnívora. Quando tem ovo, ela não gosta, ela acha que isso não é comida. Falei, minha filha, glorifique a Deus. Tem pessoas que não têm absolutamente nada para comer e a gente fica reclamando. A gente fica murmurando. Mas nessa noite o Senhor diz para você, aquele problema que você está vivendo, não fique preocupado, eu estou no controle de todas as coisas. Eu estou no controle de todas as coisas. Porque quem aqui é filho de Deus? Levanta a tua mão. Se você é filho de Deus, é Ele que governa a sua vida. É Ele que cuida de você. Lembra sempre, a transformação da sua vida, da sua família, vai causar comentários com as pessoas que estão vendo. Porque a gente não tem que ficar passando mau testemunho, não, irmão. Nem testemunho. As pessoas têm que olhar para a nossa casa, para a nossa família e têm que querer ser igual. Porque nós representamos Cristo. A sua casa completamente derrotada não representa Jesus. Não representa. O que representa Jesus é uma vida plena. Porque Deus, Ele tem todas as coisas para todas as famílias. Quando a gente faz um culto de família, não é um culto a mais, não é um culto qualquer, é para que a sua família reconheça a grandeza de Deus na sua casa. É a hora de trazer as suas preocupações para cá e juntos nós vamos, naquele propósito de fé, interceder para que Deus entre, porque Deus ele não vai entrar porque Ele nunca saiu. Às vezes você fala assim, Deus vai entrar com providência. A providência já está. Ela já está, irmãos. Tudo que Deus tem para nós já está estabelecido na tua casa. O que eu faço com isso? Eu me aproprio. E é por quê? Por fé. Por isso que ele disse para Maria, a preocupação é tua. Já está tudo certo, eu estou no controle de tudo. E aí ele faz o melhor vinho. Jesus quer fazer o melhor vinho na tua casa hoje. Ele quer fazer o melhor vinho na tua família hoje. A presença do Espírito Santo na sua casa é que vai fazer a diferença. Amém, queridos? Então, convide Jesus para o seu casamento. Convide Jesus para a sua vida. 2, fique atento a tudo que acontece à sua volta. Vigie. 3, não comente a sua vida com qualquer pessoa. Fale com quem pode resolver. 4, não se preocupa. Deus sabe a hora de agir. E 5, declare o que você crê, não o que você vê. Amém, querido? Que você guarde essa palavra no teu coração. E que Deus possa fazer um milagre. Aquele foi o primeiro, mas Ele faz milagre todo dia na sua vida. Que Deus possa continuar fazendo milagre nas nossas vidas. Porque nosso Deus, Ele é um Deus de milagre. Você crê nisso? Então aplauda esse Deus, porque Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno.